Bom dia, vamos iniciar a coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e responderá às perguntas. Os jornalistas aqui presentes deverão utilizar o microfone e os que estão online realizar as perguntas via chat. Todos, por gentileza, se apresentam, nome e veículo que representam. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos dar início à divulgação das estatísticas fiscais para o mês de julho, completando assim a sequência de coletivas de imprensa para divulgação de estatística do Banco Central referente ao mês de julho. Em julho, o setor público consolidado teve um déficit primário de 66,6 bilhões de reais, que se compara com o déficit primário de 21,3 bilhões no mês de julho de 2024. Né? Então, a gente percebe uma mudança, né, de resultado primário de um déficit de 21 para um déficit de 66, né? Mas esse aumento no déficit tem uma explicação muito clara. Né? No mês de julho, foram pagos 60 bilhões de reais de precatórios, né? Que no ano passado não aconteceu no mês de julho. Então, para a comparação habitual entre o mês de julho de 2025 e o mês de julho de 2024, eu diria que essa comparação no mês especificamente está dificultada ou comprometida porque a gente tem um pagamento de 60 bilhões de reais em precatórios que aconteceu agora em julho de 2025 e não aconteceu em julho de 2024. Assim, no ano de 2024, o pagamento de precatório se concentrou no mês de fevereiro e agora, no ano de 2025, se concentrou no mês de julho. Isso é uma questão normal de definição de cronogramas e de opção de pagamento desse montante, mas quando a gente fica vinculado à comparação no mês, ela pode ser prejudicada por isso. Né? Uma forma de tratar essa especificação, né? Você vai comparar dois números, um tem precatório, o outro não tem, então um tem um déficit necessariamente maior do que o outro. Uma forma de avançar nessa comparação é fazer uma análise contrafactual bastante simples, né? Em que a gente, apenas para fins de comparação, para ver a evolução econômica do resultado fiscal sem esse impacto dos precatórios, né? A gente pode descontar ou tirar essa despesa de precatórios do resultado. Então, a gente teria tido, né, para um déficit primário de 66,6 bilhões, sem o pagamento de precatórios, nós teríamos tido um déficit primário de alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais. E aí a gente conseguiria ver, né, uma redução de resultado de déficit primário de 21,3 bilhões em julho de 2024 para por volta de 6 bilhões em julho de 2025. Eu ressalto, né, que essa comparação é apenas para fins de uma análise econômica. Quando a gente olha o resultado primário, de fato, o impacto que ele tem que ter na dívida pública, é claro que a gente tem que considerar os precatórios são uma dívida, efetivamente, foram pagos realmente, então esse é o número que vai impactar, né, o resultado primário do mês com os precatórios, o resultado nominal do mês e, portanto, impactar a dívida líquida. Mas apenas para fins de comparação, né, entre dois períodos, a gente pode fazer esse exercício contrafactual. Né? Quando a gente olha, então, o resultado efetivamente ocorrido, o déficit de 66,6 bilhões de reais em julho de 2025, e a gente compara com a série histórica para meses de julho, a gente vai ver que esse é o maior resultado da série para meses de julho desde 2020. Né? Em julho de 2020, nós estávamos no auge da pandemia e das despesas públicas, né, para minimizar os seus efeitos econômicos e sociais. Então, lá, em julho de 2020, o déficit primário foi de 81,1 bilhões. Né? Então, ainda com os dados da tabela 1, partindo desse resultado do setor público consolidado, a gente pode quebrar as esferas, principalmente o governo central e os governos regionais, e analisar os resultados por esfera de governo. Né? Começando com o governo central, né, o governo central foi deficitário em 56,4 bilhões de reais no mês de julho, e esse déficit compara com julho de 2024 com um déficit de 8,6 bilhões. A razão para esse crescimento do déficit de passar de 8 para 56 é a mesma.
né, foi o governo central o responsável pelo pagamento, né, desses precatórios. Então, aqueles mesmos 60 bilhões aproximadamente de pagamentos de precatórios que eu mencionei foram realizados pelo governo central. Então, realizando aquele mesmo exercício contrafactual, né, a gente, sem os precatórios em julho de 2025, a gente poderia dizer que o resultado primário do setor público, do governo central teria passado de um déficit de 8,6 bilhões para um superávit primário de por volta de 4 bilhões. Então, nesta análise contrafactual, na qual a gente, para fins de comparação entre dois períodos, exclui os precatórios, a gente veria uma melhora no resultado primário, tanto do setor público quanto do governo central, né? Mas o que aconteceu de fato foi que os precatórios foram pagos, como devem ser, e o resultado atingiu 56,4 bilhões de déficit, que para o governo central também é o maior resultado da série desde julho de 2020. Lá atrás, novamente por causa dos efeitos da pandemia, né, dos impactos que ela teve nas finanças públicas, o déficit havia sido de 88,1 bilhões de reais, né? Ainda no governo central, a gente consegue, com os dados que foram divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, a gente consegue analisar a receita e a despesa pública e como elas evoluíram no período. O resultado primário, dependendo da definição que a gente adotar, ele nada mais é do que o balanceamento entre receitas e despesas públicas não financeiras. E quando a gente tem um crescimento das receitas acima do crescimento das despesas, a gente tem um resultado fiscal melhor, ou seja, tem um menor déficit primário ou um maior superávit primário. E a gente pode ver esses números para julho de 2025 de duas formas, né? Considerando os precatórios ou não considerando os precatórios. A receita líquida, em termos reais, na comparação de julho de 25 com julho de 24, ela cresceu 3,9%, mostrando que ela ainda está em expansão, e esse dado da receita, que vem principalmente de arrecadação de impostos, ela é muito correlacionada, esse dado é muito correlacionado com a atividade econômica. Então, houve um crescimento de 3,9%. Já no caso das despesas, elas cresceram 28,3%, também em termos reais, na comparação interanual, mas, nesse caso, bastante em função dos precatórios, né? Então, a gente olha o crescimento das receitas de 3,9%, o crescimento das despesas de 28,3%, é claro que o déficit primário aumentou, como a gente já viu. Mas se a gente, para efeito de análise econômica, excluir, né, os precatórios, nós teríamos despesas que estariam, em termos reais, né, que estariam ou estáveis ou apresentando uma pequena queda na comparação de julho de 2025 com julho de 2024. Né? Então, crescimento da receita de 3,9%, com esta avaliação das despesas estáveis ou com uma ligeira queda, se a gente exclui os precatórios, é o que explica ou mostra, né, que, excluindo os precatórios, a gente teve uma melhora do resultado nesses dois períodos. Bom, a segunda esfera de governo para a gente analisar os resultados de julho são os governos regionais. Nesse caso, os governos regionais também tiveram déficit de 8,1 bilhões de reais e houve uma redução, né, no déficit, ou seja, uma melhora de 26% no resultado primário, que em julho de 2024 havia atingido 11 bilhões de reais. Então, houve uma redução, né, no déficit da esfera dos governos regionais de 11 bilhões para 8,1, né, bilhões. A gente tem uma informação também fornecida pelo Tesouro Nacional e pelos entes regionais de que as transferências, que são recursos arrecadados pela União em impostos ou tributos que são compartilhados com os governos regionais, com os estados ou municípios, essas transferências cresceram 7,5% na comparação interanual. Isso provavelmente indica uma maior arrecadação por parte dos entes regionais e ajuda a explicar a redução, né, do seu déficit primário. Quando a gente passa para o resultado acumulado no ano, realizando essas mesmas análises, ou seja, mas em vez de analisar apenas o resultado de julho, analisar a comparação do acumulado de janeiro a julho de 2024 com janeiro a julho de 2025, aí, em primeiro lugar,
a gente não precisa mais fazer nenhum exercício contrafactual, porque o valor de precatórios está incluído nas duas bases de comparação, né? Em 2024, eles foram pagos em fevereiro, por questão de cronograma, e agora, este ano, foram pagos em julho. Então, esses resultados são diretamente comparáveis, né? E a gente vê também uma redução, né, do déficit primário. O déficit primário de janeiro a julho de 2024 ele chegou a 64,8 bilhões de reais e se reduziu para 44,5 bilhões agora no acumulado do ano de 2025. Essa é uma redução por volta de um terço, né, diminuiu o déficit em 31%, o que em reais dá 20,3 bilhões. Esse é o montante, né, da melhora do resultado primário do setor público consolidado nessa comparação do acumulado do ano. Quando a gente olha as esferas de governo, né, o governo central teve um déficit, de 68,7 bilhões, também apresentando melhora em relação a janeiro-julho de 2024, que havia sido um déficit de 79,3 bilhões, uma melhora de 10,6 bilhões ou de 13,3%. Ou seja, o setor público consolidado teve uma melhora de resultado, o governo central também teve uma melhora de resultado, mas a gente pode dizer que a melhora de resultado do setor público consolidado foi mais ou menos dividida em duas partes iguais, né? Uma delas é a contribuição do governo central e a outra delas é a contribuição, né, dos governos regionais. Os governos regionais cresceram o seu superávit, né? A gente viu que no governo central houve uma redução do déficit, no caso dos governos regionais houve um aumento, né, do superávit, e esses dois casos têm a diferença, né, a variação do resultado tem a mesma direção, né, um melhor resultado primário. No caso dos governos regionais, o superávit passou de 22,1 bilhões de reais no acumulado do ano de 2024 para 32,4 bilhões de reais. Né, uma melhora de também 10 bilhões, 10,3 bilhões, o que, em termos percentuais, dá 46%, né, da melhora do resultado. Então, a gente tem, né, esse resultado melhorando por composição das duas partes. E quando a gente vai, então, para a tabela 3 e apresenta os resultados primários, essa tabela 3 tem o resultado primário acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, o ano encerrado em julho de 2025, ele voltou a registrar um déficit primário. Se a gente olhar as informações que estão na tabela 3, o resultado havia sido ligeiramente superavitário em maio e em junho, né? Com esse déficit mais expressivo agora no mês de julho. O setor público consolidado voltou a ter déficit no acumulado em 12 meses de 27,3 bilhões. Também é um déficit pequeno de 0,22% do PIB. Esse resultado é construído basicamente com um déficit do governo central de 34,8 bilhões, ou 0,3%, 0,28% do PIB, e um superávit dos governos regionais, que têm tido superávit ao longo, né, da série, permanecem com esse superávit, que agora em julho atingiu 16,2 bilhões. Né? Ou seja, a gente, com o resultado de julho, o setor público voltou a apresentar um déficit no acumulado em 12 meses. Esse déficit é atribuído ao governo central e os governos regionais, né, com o seu superávit, reduzem, né, um pouco esse déficit. Eu acho que essa é a visão do resultado primário do setor público para o mês de julho. Em seguida, vamos passar a apresentar o resultado da conta de juros nominais. A conta de juros nominais, ela também faz parte das necessidades de financiamento do setor público. Na verdade, as NFSP, necessidade de financiamento do setor público, são a soma, né, do déficit primário, do resultado primário, que atualmente está deficitário, com os juros nominais apropriados por competência, que também são sempre pagamentos líquidos de juros, né? A gente considera nos juros tanto as receitas de juros quanto as despesas, mas já que o país é devedor, né? O setor público é devedor, as despesas de juros são maiores, então os juros nominais apropriados por competência são sempre negativos. Eles são, então, a gente consegue ver para cada um dos itens de ativos e passivos financeiros do setor público qual é a sua remuneração, por qual variável eles são indexados, né? Tem como indexadores
as taxas de juros, a Selic, tem como indexadores a taxa de inflação, principalmente o IPCA, e em alguns casos são prefixados, então a gente sabe quais são as regras pelas quais o pagamento, como contabilizar, como calcular esses juros, e nós, portanto, calculamos diariamente esses juros, tanto para ativos, né, a receita de juros, quanto para passivos, a despesa de juros, e geramos esses dados de juros nominais apropriados, né? Então, a gente deveria ter, como esses dados são apropriados diariamente, a gente deveria ter uma conta com uma tendência, né, uma tendência em termos nominais crescentes, mas sem saltos muito significativos. E quando a gente apura os dados e publica nas estatísticas, a gente vê saltos muito significativos. Eles são fundamentalmente causados pelas operações de swap do Banco Central entre o Banco Central e dealers, em que o Banco Central pode ter ganhos ou pode ter perdas, dependendo da movimentação cambial, né, do período. E esse é o caso, por exemplo, que aconteceu agora, com os dados da tabela 1, a gente pode ver que de junho para julho, a conta de juros passou de 61 para 109 bilhões, né? Então, esse movimento não estaria condizente com uma tendência gradual de crescimento e foi ocasionado exatamente pelo resultado da conta de swaps. Então, para detalhar esse resultado, eu começaria com a variação interanual, julho de 25 contra julho de 24. Houve uma elevação também. Em julho de 24, os juros somaram 80,1 bilhões e agora, em julho de 25, passaram para 109 bilhões. Ou seja, uma elevação de 28, quase 29 bilhões de reais. E quando a gente olha, então, para explicar esse aumento de 29 bilhões de reais, o primeiro passo seria ver o que houve com os swaps. O Banco Central teve perdas com os swaps nos dois períodos, 9,9 bilhões em julho de 24, 3,3 bilhões em julho de 25. Então, se a gente fizer um detalhamento para ver o que esses swaps contribuíram, né? Então, excluindo de um lado e de outro, a gente vê que a diferença de 9,9 para 3,3 é que os swaps contribuíram para uma redução interanual dos juros em 6,6 bilhões. E então se a gente considerar que os juros cresceram 28,9 bilhões, eu havia acabado de mencionar, passaram de 80 para 109, se os swaps contribuíram para uma redução de 6,6 bilhões, é porque o crescimento, excluindo os swaps, foi de 35,5 bilhões, né? Então, quais são os fatores desse crescimento de 35,5 bilhões? São, em primeiro lugar, o próprio aumento do estoque nominal da dívida pública, medida em reais nos dois períodos. Então, uma dívida pública maior, tudo mais constante, paga mais juros. Mas também houve um aumento da taxa Selic entre esses dois períodos, de julho de 24 para julho de 25. Esses dois fatores explicam, na verdade, o aumento dos juros. Quando a gente compara com o mês anterior, eu acho que fica mais evidente ainda, né, o resultado dos swaps, né, comparando o mês de junho, a conta de juros chegou a 61 bilhões, no mês de julho a 109 bilhões, ou seja, teve um aumento, né, de 48 bilhões de um mês para outro. E aqui a gente pode ver que os swaps, em junho de 25, o Banco Central teve um ganho com eles em 20,9 bilhões. Esses ganhos se assemelham, para fins de estatística, a uma receita com juros. Então, se a gente teve uma receita extra com juros em 21 bilhões, 20,9 bilhões em junho, os juros líquidos totais se reduziram, né? Agora, em julho, teve uma perda de 3,3 bilhões. Essa perda equivale a uma despesa, então os juros aumentam. Se a gente considerar as duas, os swaps contribuíram para elevar os juros nesse período em 24,4 bilhões, ou seja, metade daqueles 48 bilhões de aumento que eu mencionei, metade deles foram atribuídos aos swaps, né? Digamos assim, 24 bilhões seriam o aumento sem os swaps e outros 24 bilhões com os swaps. Nesse caso, um aspecto relevante para a explicação é que assim, a variação da dívida nominal e a variação da taxa de juros de um mês para o outro não são tão grandes quando a gente compara de um mesmo mês do ano passado com o mesmo mês deste ano, né? A variação em um ano é bem maior, obviamente, que a variação num mês.
Nesse mês, claro, aconteceu o aumento do estoque nominal da dívida, aconteceu o aumento da taxa Selic, mas uma coisa que é importante nesse caso é que o mês de julho teve 3 dias úteis a mais do que o mês de junho. Isso pode parecer uma coisa menor, mas quando a gente compara um mês típico de 20 ou 22 dias úteis, o fato de ter 3 dias a mais é quase 15% do montante de dias úteis no mês, né? Então, como os juros são apurados diariamente, ele ajuda a explicar essa variação. Ou seja, nos dois casos, tanto no interanual quanto no anual, houve um aumento da conta de juros, os swaps explicam uma parte, e a outra parcela é explicada pelo próprio aumento da dívida e o aumento da taxa de juros, que é um importante indexador da dívida. Na tabela 2, então, a gente tem os juros acumulados no ano, de janeiro a julho, e a gente pode, para eles, também fazer esse mesmo exercício. No primeiros 7 meses do ano, a conta de juros somou 525,7 bilhões de reais, isso equivale a 7,2% do PIB, e também teve um crescimento. Se a gente olhar em termos nominais, ele passou de 534,9 para 525, houve uma redução, desculpa, de 534,9 para 525,6. Uma redução tanto em termos nominais, quanto também percentual do PIB. Né? Nos primeiros 7 meses do ano passado, era 8% do PIB, agora 7,2%. Por que, então, se a gente estava mencionando que o estoque da dívida aumentou e a taxa de juros também aumentou nesses dois períodos, por que, então, a conta de juros se reduziu na comparação de janeiro a julho de 24 com janeiro a julho de 25? A explicação também está nos swaps, né? Para essa redução, se a gente olhar a redução de 534,9 para 525,7, é uma redução de 9 bilhões, 9,2 bilhões. E os swaps contribuíram para reduzir essa conta em 154,9, né? 155 bilhões, se nós arredondarmos. Então, ou seja, na ausência desses swaps, a conta de juros entre os dois períodos teria aumentado, que é a sua tendência, e esse aumento seria de alguma coisa por volta de 145, 146 bilhões de reais. Os resultados de swap, então, são: no ano passado, houve uma perda com swaps de 67 bilhões de janeiro a julho, fazendo com que a conta de juros aumentasse, porque isso é assimilado a uma despesa, enquanto que nos primeiros 7 meses desse ano houve um ganho do Banco Central com swaps de 87,9 bilhões, o que se assemelha a uma receita e reduziu os juros. Ou seja, na ausência desses dois impactos, né, a conta de juros teria crescido, como eu mencionei antes. Quando a gente olha os últimos 12 meses, os resultados com juros também chegaram a 7,6 bilhões de reais, 7,6% do PIB, o que dá 941,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E quando a gente soma, né, o déficit primário dos últimos 12 meses com a conta de juros, então a gente tem um déficit nominal, que por definição é a soma das duas partes, de 968,5 bilhões de reais, ou 7,86% do PIB, né, que cresceu em relação ao resultado anterior. Então, com isso, a gente tem uma visão, né, dos fluxos fiscais do Brasil, seja no último mês, seja no acumulado do ano, ou nos últimos 12 meses, e completam a análise fiscal do Brasil a avaliação dos estoques ou do endividamento. Né? O Brasil tem dois conceitos principais de dívida pública. O primeiro é a dívida líquida do setor público, o segundo é a dívida bruta, né, do governo geral. Ambos estão presentes nas estatísticas que nós divulgamos hoje, nós vamos abordar cada um deles. A dívida líquida, ela a estatística mais abrangente que a gente tem de dívida no país, por dois motivos principais. Primeiro, que ela é a dívida líquida do setor público, então ela apresenta os ativos e passivos financeiros de todos os entes do setor público, e o segundo também está no seu próprio nome, o fato dela ser líquida, ela considera tanto os ativos financeiros quanto os passivos financeiros. Então, ela reduz o montante da dívida, porque ela considera também os ativos que o setor público acumulou, por exemplo, as reservas internacionais, que são ativos líquidos e que reduzem, portanto, esse endividamento. A dívida líquida do setor público, as informações estão na tabela 4, ela atingiu 63,7% do PIB no mês de julho, e ela cresceu em relação ao mês anterior, cresceu 0,8 ponto percentual do PIB, né?
ou seja, ela passou de 62,9 para 63,7, né, os 0,8 ponto percentual. O que explica o crescimento da dívida líquida neste mês, né, em julho, na comparação com julho, foi exatamente o déficit nominal que eu havia mencionado. O déficit nominal, vocês podem olhar essa informação na tabela 5, ele contribuiu com 1,4 ponto percentual para esse crescimento. Ora, mas se o crescimento foi de 0,8, né, o déficit nominal contribuiu com 1,4, nós tivemos dois fatores que contribuíram para reduzir esse crescimento. O primeiro foi a depreciação cambial de 2,7% ocorrida no mês, que contribuiu para reduzir a dívida em 0,3 ponto percentual aproximadamente. E o segundo, o próprio crescimento estimado do PIB nominal, né? A gente está sempre falando a dívida líquida sobre o PIB, né? A dívida líquida como proporção do PIB ou comparada com o PIB. O próprio crescimento do PIB, que é o denominador dessa razão, também contribui para reduzir a dívida. Mas neste mês prevaleceu, né, o déficit nominal. Com isso, com o crescimento ocorrido de junho para julho, a gente já tinha tido no mês de junho a dívida líquida, aqueles 62,9% do PIB, como o recorde da série histórica do Banco Central, iniciado em dezembro de 2001. E agora, com esse novo aumento, então, 63,7% do PIB para a dívida líquida passa a ser, né, um novo recorde da série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. O último número que eu tinha preparado para analisar aqui com vocês é a dívida bruta do governo geral. A dívida bruta é diferente da dívida líquida por dois fatores. O primeiro é que ela é bruta, então ela só considera os passivos financeiros. Nesse caso, a dívida bruta sempre vai ser maior do que a dívida líquida, porque ela não é, digamos assim, reduzida pela consideração dos ativos, ela só considera os passivos financeiros, então é uma visão do total, né, da dívida nesse aspecto. E segundo é que ela é do governo geral, então ela não inclui, por exemplo, estatais na esfera da sua abrangência, né? Então ela é uma dívida bruta, que só considera os passivos financeiros, e uma dívida do governo geral. Nessa dívida bruta, a gente usa usualmente dois conceitos, né? Um conceito definido internamente, nacionalmente definido, que a gente chama de conceito do Banco Central, e o conceito mais alinhado com o padrão internacional, que é o padrão do Fundo Monetário Nacional, então a gente chama de conceito do FMI. Dívida bruta no conceito do Banco Central, dívida bruta no conceito do FMI. As duas estão presentes na tabela 17 da nota para a imprensa, e a diferença entre elas é bastante simples, né? O Banco Central conta com uma série de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional para fazer as suas operações de política monetária, e a cada momento do tempo a gente tem títulos que estão efetivamente nas chamadas operações compromissadas, né, regulando a liquidez, e uma parcela desses títulos está sem essa utilização no momento, que é o que a gente chama de carteira livre, aquela carteira que está à disposição do Banco Central, né, dentro dos ativos do Banco Central, para ser usada a qualquer momento, se as condições de liquidez assim necessitarem. E a diferença é que na dívida líquida do Banco Central, na dívida bruta, no conceito do Banco Central, a gente considera como dívida apenas esses títulos que estão nas operações compromissadas. Já na dívida bruta, no conceito do FMI, toda a carteira do Banco Central é considerada, então a dívida bruta do FMI vai ser maior, em termos de comparação com o PIB, né, do que a do Banco Central. Então, começando pela análise do Banco Central, a dívida bruta do governo geral no conceito do Banco Central atingiu 77,6% do PIB e teve um crescimento também no mês de julho. Ela era de 76,6%, passou para 77,6%, um crescimento de aproximadamente 1 ponto percentual, enquanto a dívida bruta no conceito do FMI ficou estável, né? A diferença entre esses conceitos, eu já mencionei, é a carteira livre. Então, a gente, de uma forma bem simples, a gente teve pela política de gestão do endividamento público efetuada pelo Tesouro Nacional, houve resgates líquidos de dívida do Tesouro Nacional em mercado neste mês. Esses resgates significam que essa dívida foi retirada do mercado nesse mês, e o Banco Central, assim, quando a dívida é resgatada, significa que o Tesouro tira os papéis do mercado, mas paga
detentores, os que detinham esses títulos anteriormente, né? Então, com isso, aumenta a liquidez. Para o Banco Central fazer a gestão de liquidez, ele aumenta a quantidade de compromissadas. Então, aquela dívida que o Banco Central, que o Tesouro Nacional retirou de mercado, que reduziu o seu passivo, o Banco Central ampliou as operações compromissadas, aumentando o passivo do Banco Central. Então, essas operações se equilibram e esse resgate da dívida não tem impacto na metodologia da dívida bruta no conceito do Banco Central. Então, isso fez com que a dívida ficasse estável e os outros efeitos, o efeito da conta de juros, por exemplo, fizeram que a dívida aumentasse aquele 1 ponto percentual que a gente comentou mais cedo. No caso da dívida bruta no conceito do FMI, claro, ocorreu também o resgate de títulos pelo Tesouro, ocorreu o aumento das operações compromissadas, mas em relação à carteira total de títulos do Banco Central, esse aumento das compromissadas corresponde a uma redução na carteira livre e a carteira como um todo do Banco Central não varia. Então, a dívida bruta no conceito do FMI capta uma redução na dívida pública com os resgates, sem nenhuma contrapartida com parte desses ativos que estão no Banco Central, então ela se reduz. Aí aqueles mesmos fatores, né, outros, como os juros apropriados sobre a dívida, fazem com que a dívida aumente e ela tinha se reduzido pela essa operação de resgate, ela aumenta pelos outros fatores, ficou estável no mês, enquanto a dívida do Banco Central cresceu. Já que a gente passou a divulgar esses dois conceitos, acho importante, né, os analistas terem essa visão da dinâmica que pode ser diferente entre esses dois conceitos na evolução mês a mês. Quando a gente olha um período de tempo mais longo, elas tendem a ter uma diferença de nível, mas andarem mais ou menos alinhadas. Bom, Adriana, esses eram os pontos que eu tinha para apresentar sobre o resultado fiscal do mês. Eu passo a palavra para você para organizar aí as perguntas que eventualmente ocorram. Ok. Bom, até o momento a gente não teve perguntas dos jornalistas, nem na sala, nem por meio do chat. São 11 horas, a gente pode encerrar a coletiva por aqui, lembrando aos ouvintes, aos participantes, que a assessoria de imprensa do Banco Central está à disposição a qualquer tempo para eventuais dúvidas, necessidade de esclarecimentos sobre as nossas estatísticas publicadas. Vocês podem entrar em contato com a assessoria de imprensa, ela encaminha as perguntas para a gente faz o máximo para responder no menor tempo possível. Bom, então é isso por hoje. Muito obrigado a todos por assistirem à coletiva das estatísticas fiscais de hoje, por assistirem às demais coletivas ao longo dessa semana. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos.